Eu tenho paixão por esses bonecos. Idolatria não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Mas eu sou apaixonado por eles, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu tenho paixão por esses bonecos. Idolatria não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Mas eu sou apaixonado por eles, né? Idolatria não é uma imagem, pessoal. Idolatria é um sentimento. Eu tenho paixão por esses bonecos. Eu não idolatro meus bonequinhos, eu gosto deles. Hellraiser, Feliciano do céu. Shazam. Uma coisa. Já a gente vai falar disso, Feliciano. Mas Hellraiser me espantou. Porque o Hellraiser é o Demi, é o demônio puro. Mas eu sou apaixonado por eles, né? E você não viu ali agora há pouco o Hellboy apareceu? Mas eu sou apaixonado por eles, né? Essa era a pergunta que eu tinha. Hellboy, já vai usar, moço. Você viu, Feliciano, que quando o Gugu morreu, ele tinha um busto do Darth Maul no hack dele e começaram a falar que ele tinha pacto com o demônio, porque tinha uma foto do Gugu liberado. Falaram que ele fazia parte do satanismo, porque ele tinha um Darth Maul. Você viu isso, Feliciano? Não vi. Joga no Google, coloca Gugu Darth Maul, você vai ver. É que o Darth Maul é aquele personagem de Star Wars que tem a cara vermelha, com os espinhos saindo. Iron Studios, o Iron Man ali, ó. Ele tem bastante Iron Studios, o Feliciano. Tem de tudo, homem, rapaz. Nossa, ele tem de tudo. Mas Sideshow eu não vi ainda. Vocês viram alguma Sideshow? Godzilla, ele tem bastante anos 80 aí, viu, que eu tô vendo. Vamos pegar um gancho aqui, aproveitar que tá mostrando a coleção. O Overgames BR perguntou se falta o Spawn. Tem Spawn? Spawn. Acho que ele não vai ter, não. Ou teria. O Soldado do Inferno? O Soldado do Inferno aí, é complicado, né? Esse eu não tenho. Mas ele teria. Hellboy que... Teria, pastor, Feliciano? Teria, claro. Eu amo. Idolatria não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Eu amo. Idolatria não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Eu amo. Idolatria não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Eu amo. Se eu encontrar essa figura e gostar dela, olhar, eu coloco na minha coleção na hora. Eu vou mostrar pra galera que estão pedindo aqui pra ver sua coleção. E a gente pode ir conversando. Porque eu me surpreendi. Eu sabia que você tinha mais... Tem até Hellraiser. Vou adiantar. Hellraiser na coleção do Feliciano. Então... Eu ainda imitava a voz dele, hein? Imitava? Vamos lá. Vai ter que imitar aqui em público. Tô passando a coleção. Você também pode ir acompanhando pelo celular, Feliciano, porque aí a gente vai debatendo. Olha o tamanho dessa parede. O expositor de vidro fechado? Tudo Nossa senhora. É tudo fechado? É tudo com expositor de vidro fechado, gente, ó. Nem todas, 80% só. Vamos lá, então a TV no meio, vamos lá, que tá, por enquanto tá de longe. Ô, Matheus. Oi. Já sei o que você vai falar. Fala do Morgado. Do Morgado. Vou falar. Achei que você ia falar que o expositor dele era branco. O expositor do Feliciano é branco. Aqui, ó. Não, a gente tá no ar. Tá todo mundo ouvindo, viu, Léo? Eu sei, a gente tá no ar. E eu tô falando que, assim, eu e o Léo, a gente sempre tem um embate entre cor de expositor. Expositor preto ou expositor branco, qual é o mais bonito, né? E o Léo tá me convencendo que o branco é o mais bonito. E eu convenço ele que o preto é o mais bonito. Entendi. O Michael Jackson, e essa aí é do Wish, que ele falou que comprou, com certeza foi no Wish. Rapaz, aqui pra mim deve estar com um delay de 10 minutos que eu não tô conseguindo. Acelera. Tá vendo nada? Passa pra frente. Como é que eu faço? Pega e passa até o final. Passa a barrinha pra frente lá, deixa no final. Olha os Igomós aí. Agora apareceu. Poxa, vai me ensinando que eu sou... vocês viram o Albert Einstein ali? Isso. Sim, acabou de passar. Olha a turma do Chaves aí. Ó. Então, tem muita... O que eu percebi, Feliciano, é que é bem mesclado mesmo. E isso eu acho legal. De tudo. Que é bem aquilo que você disse. Você não coleciona marca, você coleciona os personagens. Então eu vejo peça artesanal, aí no meio eu vi, com peça de empresas de grande nome, com articulado, com estátua, com miniatura, com minions. Tem até uma da Mandinari, tem de tudo! Olha. Tem de tudo. Olha, aquele verde ali também é interessante. É o... Como é que chama? Frankenstein. Aquele monstro Frankenstein.
Olha o bolacha do É o Shrek. monstro, né? Eu vi É um aqui monstro. na camiseta do meu amigo, tem os Jetsons. Eu tenho os Jetsons. Esse aí vocês conhecem ou não? Os Jets eu conheço, Então, pô. não, esse aqui, ó. Tá no Opa, vídeo. demais. Esse é o Darth Vader, Ó, mas a Darth versão Feliciano. É a Vocês versão não viram? Feliciano, eu vi ali. Ah, Caraca, eu vi, Nossa, legal. ó, E esse aí é o presidente versão Feliciano. Ó o Thor. Olha ali, Cadê? esse aqui atrás que apareceu ali agora é aquele ator. Mas é feito. Jason Statham. Isso aí, o que você Opa. faz, ô Feliciano? Você pega. O Thor Feliciano. Eu ganhei de presente. Como eu viajo muito, o Brasil todo, o pessoal, olha, vai aparecer o Batman aí. Ó o Batman aí. Versão Feliciano também. Cadê? Não, Batman O pessoal versão Feliciano. faz e me dá de presente. Sabe Nossa, eu que gosto. bacana, cara. Vamos ver aqui. E pior que ele mistura tudo mesmo. O Colossus do lado do. Olha aí, ó. Aí nós temos o Batman, o Ben Affleck e o... Ó o Chris Superman Evans. Feliciano. Chris Evans. bizarro, mano. Superman Tão Feliciano. América. Ó Olha o fantasma. Logan. O fantasma original com a O roupa Super vermelha. Feliciano. Ó, vocês Aí em cima apareceu a Alien, o oitavo passageiro, quase que a Um condição. astronauta ali. Nossa, vocês podem Também. ver aí que. Ô Feliciano, eu vou ser sincero pra vocês, você me desculpa, tá? Tem tem um T-800 ali, cara. A sua coleção tão bonita, mas tem um T-800 ali que, só por Deus, Feliciano, joga aquilo fora. O que é T-800? É Me fala. o Exterminador do Futuro. Tem Não, aquele ali foi feito por um artista plástico de Recife. Ele ficou sabendo Olha. que ele fez a proposta. e me então entregou. desculpa, se ele estiver assistindo, Por isso desculpa, que eu deixo. tá bem bonito sim, tô Olha brincando. o Hellraiser. Olha o Hellraiser. Hellraiser, Feliciano do céu, isso. Shazam. Uma coisa. Aí é da Iron. Já a gente vai falar disso, Feliciano. Mas Hellraiser me espantou. Porque o Hellraiser é o Demi, é o demônio puro. E você não viu ali agora há pouco o Hellboy? Apareceu. Ah! Essa era a pergunta que eu tinha. Hellboy, Já vai usar, moço. Você viu, o Feliciano, que quando o Gugu morreu, ele tinha um busto do Darth Maul no hack dele e começaram a falar que ele tinha pacto com o demônio, porque tinha uma foto do Gugu liberado. Falaram que ele fazia parte do satanismo, porque ele tinha um Que Darth isso? Maul. Você viu isso, o Foi. Feliciano? Não vi. Joga Não no acompanhei. Google, coloca Gugu Darth Maul, você vai ver. É que o Darth Maul é aquele personagem de Star Wars que tem a cara vermelha, Olha, com os sim, espinhos sim. saindo. Iron Studios, o Iron Man ali, ó. Iron Studios. Ah, ele tem bastante Iron Studios, o Feliciano. Tem de tudo, homem, rapaz. Nossa, ele tem de tudo. Mas sideshow eu não vi ainda. Vocês viram alguma sideshow? Godzilla, ele tem bastante anos 80 aí, viu, que eu tô vendo. Sai Ó, de show, não vamos pegar um Isso. gancho aqui, aproveitar que tá mostrando a coleção. O Over Games BR perguntou se falta o Spawn. Tem Spawn? Ah, Spawn, eu acho que ele não vai ter, não. Ou O teria. Soldado do Inferno? Mas O Soldado do Inferno Aí- é complicado, né? esse eu não tenho. Mas Ele tem teria? o Hellboy que... Teria, pastor, ô Feliciano? Teria, claro. Já- Eu amo. Se eu encontrar essa figura e gostar dela, olhar, eu coloco na minha coleção na hora. Na hora que eu vi o Hellraiser, eu falei, caramba. Vocês nem viram, eu tenho uma boneca da Barbie ali, acabou de passar, é a mãe eu da vi. Diana. É a mãe da Diana, da Mulher Maravilha. Que ela tá com Ô, tipo peludo, né? Com cachecol Isso. peludo. Ó, tem um escudo Ô, no Feliciano. teto. Escudo no teto. Acabou? Esse lugar aí onde é o escudo no teto, esse aí é uma sala de jogos que eu tenho aqui, que eu criei para os meninos. Que Né? Eu não espetacular. sei Que Feliciano. top, mano. Espetacular ali. Aquele escudo acende a lâmpada ou é só... Não, eu só coloquei ele em cima, a lâmpada fica ao redor da mesa. Feliciano. Will, deixa eu só pegar o gancho que, que a gente tá falando exatamente da coleção dele. O de Juan, ele perguntou se você tem alguma figura de Jesus, alguma representação, um santo, Não. alguma coisa assim. Não, Nada, né? porque quando chega a parte aí aqui está o mote da religião, né? A religião não nos permite fazermos imagem de um Deus ou de alguma coisa que se chame de Deus que seja adorado, que tenha um culto prestado a ele, né? Então nenhum tipo de imagem é bem vista no protestantismo, entendeu? Aí Esse é só tipo. a parte questão de filmes, entretenimento, que aí é Isso, tranquilo. porque isso é lúdico, né? Isso é fantasia, né? E a fantasia, veja só, a maioria desses super-heróis aí foram criados na década de 1930. Né? Houve aquele colapso em 1929 nos Estados Unidos da América, a Grande Depressão, e muitos americanos se suicidavam por falta de perspectiva de vida. Então, foi nessa época que nasceram alguns dos maiores criadores de super-heróis.
né? Stan Lee aparece logo nessa época, o Walt Disney, a C.S. Lewis, né, Jack Kirby. C.S. Lewis criou as Crônicas de Nárnia. Poucas pessoas sabem que as Crônicas de Nárnia foram feitas com base na Bíblia. Assim como Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, né, eu poderia desenhar a Bíblia para você dentro do Senhor dos Anéis. Né? Por exemplo, o Gandalf. Lembra? No primeiro filme aparece o Gandalf, ele é o Gandalf cinza, né? Cinza é a cor da carne, é o homem. Mas quando ele briga no final do filme com aquele demônio gigantesco e cai no precipício, ele ressurge no segundo filme como Gandalf, o branco. Né? Caramba! Uma figura de Jesus em carne, aí ele morre, o espírito dele vai até ele toma a chave do inferno e da morte e ressuscita. Né? E depois, no terceiro filme, o Gandalf entra com um cavalo branco, destruindo os inimigos. Um texto de Apocalipse que Jesus vem sentado em um cavalo branco. Então, boa parte dessas figuras de ação nasceram para dar esperança às pessoas na década de 30. O próprio Superman é baseado no Cristo. Tanto que o último filme do Superman, que saiu na televisão, ele aparece no céu, ouvindo a voz do pai dele, dizendo, eu te mandei para salvá-los. Né? Então, tem uma simbiose. Mas você acha que isso tem uma ligação? Porque eu não sei, se eu estou perguntando mesmo. Tem uma ligação roteirista disso mesmo? Sim, existe. E tanto é que existe um livro chamado Encontrando Deus no Senhor dos Anéis. É um livro lançado aqui no Brasil, Encontrando Deus no Senhor dos Anéis. E as Crônicas de Nárnia, como C.S. Lewis era pastor, todo o livro dele foi feito, aquele leão. O leão Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? Ele que morre, ressuscita em cima de uma pedra. Então tem tudo uma ligação. Tudo tem uma ligação. 90% desses super-heróis nasceram para isso. Nasceram para dar esperança às pessoas. A maioria, eu conheço alguns cristãos, evangélicos, eu conheço alguns evangélicos que colecionam e jamais teriam figuras do Hellraiser ou Fred, porque falam que atrai coisa ruim. E muitos estão assistindo hoje falando, quero ver o que o Feliciano vai falar sobre isso. Tá aí. Eu vou citar para eles a Bíblia, o livro do profeta Jeremias, no Velho Testamento. Uma vez questionaram Jeremias sobre imagens, e Jeremias disse assim, uma imagem não pode fazer bem e tampouco pode fazer mal, porque é só uma imagem, ela tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem pés e não caminha, tem mãos e não apalpa. Então é só um símbolo. Feliciano, você tá me desenhando ultimamente, que eu só fico no sofá aqui deitado gordo. Feliciano, eu vou passar aqui pro Mateuzinho. Mateuzinho fazia... Deixa eu só completar aqui. Eu recebi mais muita pergunta, perguntando se você tinha o Hellboy, ou o Spawn, o Demolidor e tal. Mas você falou aí, mas você tem um deus aí na sua coleção. Quem é o Thor? O deus do trovão. Sou eu. Então vamos lá. O deus Thor, ele é da mitologia nórdica, ele é um deus com D minúsculo. O deus com D minúsculo na Bíblia Sagrada ele é chamado de Elohim. Elohim, o que é um deus? Elohim é apenas um juiz que está um pouco acima da média das pessoas. Não tem nenhum deus aí nessa coleção. O único deus que existe está lá em cima no céu. Pessoal, né? deixa o seu nome é impronunciável. O nome de Deus é impronunciável. Deixa o homem colecionar, deixa o homem ser feliz. Vocês não são felizes? Deixa o homem colecionar também. Agora deixa o Matheus Reis. Pessoal que tá chegando agora, dá uma olhada pro Mateuzinho. Chega mais perto, Mateuzinho, da câmera. Por favor. Depois eu vou colocar uma foto do Feliciano com 19 anos, uma época que ele ficava com barba. É igualzinho. Matheus Reis, tá com você, meu querido. Esse é uma figura. Só respondendo um pouquinho o Musa também, o Thor, que é desse que a gente vê nos filmes da Marvel, tudo, é uma adaptação da Marvel para o deus nórdico. Ele não é o deus nórdico. Existe o Thor, tanto é que a DC também, na história da DC, tem um Thor lá também, quando eles estão lutando com os deuses. Então, aquele Thor não é o deus da história nórdica, da religião nórdica. É só uma representação. Mas, além disso, tem muita gente... Matheus é cultura, pô! Olha só, bem como Diana, a Mulher Maravilha, né? Filha de Zeus, da mitologia grega, né? Na verdade, é uma adaptação, porque Zeus não teve nenhuma filha chamada essa Diana, mas ele teve Diana e Afrodite, né? Então são adaptações. O pessoal, rapidinho aqui, o Feliciano. O Rubens mandou aqui no Zap, isso é uma brincadeira, claro, que se o colecionismo existisse na época dos israelitas, o bezerro de ouro poderia ser aceito.
Que bosta! Então vamos explicar para ele, né, que de repente ele não entendeu. Né? Um símbolo sagrado, quando adorado, ele ocupa o lugar do Deus único. Israel, os judeus, eles são uma religião monoteísta. Né? São 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Os 3 têm o mesmo fundamento, que é de Abraão. Né? Abraão cria a religião monoteísta. Então não existe Deus acima de Deus. Ponto final. É o primeiro mandamento: não terás outro Deus acima de mim. Aí a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. Mas a imagem de escultura é de um Deus para ser adorado. Se você pegar agora um pedaço de pedra, colocar na sua frente e ficar dizendo eu te amo, eu te adoro, você me salvou, isso é idolatria. Idolatria não é uma imagem, pessoal. Idolatria é um sentimento. Se você tem um sentimento por um carro e esse carro ocupa um lugar na sua vida maior do que Deus, você é um idólatra, entendeu? Porque é um sentimento. Estátua não é idolatria. Idolatria é o sentimento que a pessoa tem pela estátua. Entende? Eu não idolatro meus bonequinhos, eu gosto deles. Bom que vai libertar muita gente que eu sei Perfeita. que tem essas coleções em casa, tem coleção em casa e tem esse preconceito da família e até um preconceito próprio às vezes também. Pode continuar, Matheusinho, desculpa. Quer ver? Só para completar aqui. Claro, manda brasa. Pensando aqui, todo menino, quando criança, ganha do pai ou da mãe um carrinho, um super-herói para brincar. Então essas crianças não poderiam ter. Os filhos dos crentes, quando criança, a menina ganha uma boneca para brincar, o menino ganha um boneco, um carrinho. Então, se fosse assim, não poderia ter nada disso. Né? Agora, só porque eu sou adulto e tenho uma coleção como essa, vão ter preconceito. Então, que Jesus liberte essas pessoas da religiosidade. Boa noite, Café com Bonecos. Boa noite, galera. Aqui é o Thiago Tite, como a galera conhece. A minha pergunta para o nosso amigo Marco é a seguinte: ninguém pegou no seu pé por você ser um cara religioso e ter uma coleção tal? Eu pergunto, pois eu sofri muito no começo com isso. A minha família eles são crentes, né? Então eles não curtem muito a minha coleção, né? Eu passei um apuro no começo. Hoje eles respeitam muito isso, né? Ou fingem. Mas eu queria saber o seu lado, como que tá sendo hoje em dia. Valeu, brigadão, tchau, tchau. Como que tá sendo hoje em dia? Valeu, brigadão, tchau, tchau. Já falou sobre isso, né, Feliciano? Mas você quiser... Mas vou responder para ele aqui. O Thiago Tite, parabéns aí pela sua coleção. Vi aí atrás de você um pouquinho. Eu aprendi o seguinte: quando alguém fala para mim, essa estátua que você mostrou aí, esse boneco é do diabo. Eu falo, não é não, porque quem comprou fui eu, é meu. É de quem compra. O diabo não comprou, não é dele não. Eu comprei, então é meu. Segundo, as pessoas que falam de você, na verdade elas queriam ser você, mas não dão conta. Né? E tem muita gente reprimida, recalcada, né, que gostaria de ter, não tem, e por conta da religiosidade, acaba perseguindo aqueles que, como eu e você, colecionamos. Então eu tenho tentado explicar isso. Já tem muita gente hoje que está liberta. Viu? Muita gente hoje que começou a colecionar, gosta, manda para mim as fotos, e eu acho isso muito interessante. A pessoa tem que viver. Nessa vida só se vive uma vez. Então tem que viver da melhor maneira possível. Seja feliz, amigo. Eu vi uma pergunta aqui, uma pessoa dizendo assim: eu coleciono qualquer figura de ação, menos do motoqueiro fantasma, porque é do demo. Apareceu aqui. E eu tenho um motoqueiro fantasma, eu tenho umas 2 estátuas dele. Né? O meu tá aqui, ó. Deixa eu ver o seu. O seu tem a moto ainda, eu só não tenho a moto. Eu tenho 2 estátuas grandes dele, muito interessantes. Mas se fosse assim, o estopim seu foi o Hellraiser pra mim. Então você não teria o Hellraiser. Ali, eu imagino. Eu tenho o Fred Krueger, tenho o Jason do Sexta-feira 13. Eu tenho uma mulher do Fred Krueger, que é uma versão feita lá na China, fizeram um desenho sobre ela. É a mulher Krueger, né? Então eu tenho várias estátuas desse pessoal. E sua esposa, Feliciano, eu sei que... Porque o karma dos colecionadores são as esposas. Ou é 8 ou é 80, ou acompanha ou não acompanha. A sua esposa fala, mais um! A sala toda tá tomada? O que é isso? Tem... Eu tive que criar 2 ambientes especiais para colocar essas estátuas. Eu não sei, já não está cabendo mais, né? Você viu que está tudo amontoado aí, né? Então, mas ela respeita, ela aprendeu a respeitar, sabe que é uma das poucas coisas que eu gosto.
Eu amo filmes e amo figuras de ação. Eu construí para mim um mini cinemazinho, que é a única coisa que eu faço da vida. Eu não jogo bola, não entendo futebol, gosto só quando a seleção joga. Eu não gosto de praia, eu não gosto de andar na rua. Eu vou ao shopping para ir no cinema, né? E então eu tenho um lugarzinho de assistir filmes e amo os meus brinquedos. De vez em quando eu vou lá limpá-los, fico lá arrumando, que cai, parece que tem um fantasma de noite que derruba aqueles bonecos. Não, mas é articulado. Eu não sei se eles conversam de noite entre eles, eu sei que tem que ir lá e ficar colocando. Ajuda. Cuidado que é assombração. Hein? Olha, cuidado, Leonardo. Ó, quem deve ter muita assombração é o Leonardo mesmo, ali atrás. Fala aí, Léo, o que você tem aí? Você tem motoqueiro fantasma? Você tem... Tem muita coisa aqui, mas Feliciano, tem muita gente na live perguntando o que você faz com as caixas disso tudo. Joga fora ou guarda? Olha, a maioria eu joguei fora. Porque não tem como guardar, é muita coisa, né? Eu teria que ter um quarto só para guardar. Eu devo ter hoje são mais de 1.300 bonecos e miniaturas, né, de todos os tamanhos e formas. Algumas eu guardo, né? São poucas. Eu devo ter guardado umas 40 caixas. São desses que são mais caros, né? Amanhã ou depois, não sei se eu venho a faltar, aqui em casa já entraram num acordo aqui. Eu bater as botas, já vão leiloar tudo. Ó, o Will faz leilão, viu? Leilões do Will, tá vendo? Eu vivo, pra você ver como esse mercado é, Feliciano, às vezes vocês não têm ideia, mas eu vivo fazendo leilão dessas peças. Que legal. Eu vivo fazendo isso, e o Mateuzinho vive comprando, porque ó, tem até um espaço ali atrás, ó, reservado para peças da XM Studios. Feliciano... Nem fala desse espaço aqui. Eu não sei se você já viu, o Léo Provolone, ele tem um quadro no programa, chama Pior Pergunta do Mundo, porque o Léo, ele é humorista, ele faz stand-up comedy, e ele sempre faz uma pergunta muito sem noção. Jeito, né? Mas hoje ele ficou com medo, até porque eu fiquei pegando no pé, mas se eu soubesse que ia ser tão descontraído assim, que confesso que tô gostando muito, eu teria aliviado um pouco o lado dele. Então ele ficou com tanto medo que ele mandou a pior pergunta do mundo hoje desse jeito. Dá uma olhada, Feliciano. Boa noite, bancada do Café com Bonecos. Boa noite, pastor Marco Feliciano. Tudo bom com vocês? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, fazendo mais uma pergunta. Queria perguntar pro Marco Feliciano qual que é o personagem dele favorito. Se é o Batman ou o Superman. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito sucesso a todos. Obrigado. Léo versão menino da igreja, Feliciano. Eu tô escandalizado aqui. Tá escandalizado. Eu tô escandalizado. Foi com um velório? O que foi? Foi emoção. Isso aí não é igreja, não. Isso deve ser aquelas igrejas. Isso aí é aquela. Você sabia que vocês já foram em cemitério? Sabe aquelas capelas que tem dentro de cemitério? Aquelas capelas são chamadas de mausoléus. Elas são igrejas em miniatura, só que é uma igreja assim, que ela é bonita por fora, a letra garrafal é polida, tem flores, mas quando você entra lá dentro só tem defunto. Você está parecendo um defunto. Porra, aí não, Cristiano. Você acaba com o movimento evangélico desse jeito. Ô, Léo, você devia ter gravado assim, ó. Já era só deitar. Muito morto, Ô, Feliciano, tá chegando uma pergunta aqui. O pessoal tá perguntando, qual é aquela peça mais cara que você foi e pagou? Se você pode falar, você falou, nossa, mas eu vou pagar nesse Rapaz, veja só, a peça mais cara que eu tenho, e eu comprei, é um Thanos, que ele é todo em aço polido, ele tem 40 centímetros de altura, e eu trouxe ele dos Estados Unidos da América, né? E quando eu vi, eu me apaixonei, porque não tinha chegado ainda o Thanos aqui no Brasil, o filme não tinha saído ainda aqui, né, para nós, e o Thanos já era conhecido por lá. Então foi uma estátua que, aquela lá eu fiz uma loucura, não faria de novo, eu paguei dela, foram $1.800. $1.800 recentes? $1.800, isso foi um ano e meio atrás. Cara, mas te passaram a perna aí, viu, Feliciano? E o dólar tava 3,20 mais ou menos. Na minha mão mais barato. Ela era muito linda.
$1.800. Aqui no Brasil hoje... Uns 5 conto foi nessa brincadeira aí. Foi. E trouxe no avião ainda. E trouxe no avião. Trouxe colado em mim, nem despachar. Não tive coragem de despachar. Eu tive na China, o ano passado eu tive na China o ano passado e eu fui lá no mercado. Olha o corona, hein? Não, mas isso foi o ano passado. Foi antes do corona ficar famoso. Eu fui lá no mercado, chamado Mercado da Cedra. No Mercado da Cedra tem uma loja especializada em figuras de ação. E eu trouxe, até apareceu na imagem ali, eu trouxe um Capitão América, um Homem de Ferro, um Iron Man, de 40 centímetros, todo dourado. Né? Aí, veja só, comprei na caixa, estava lindo, né? O braço dele é deslocado, né? Você tinha que colocar. Quando eu cheguei no hotel e abri, o braço não veio, só veio o Capitão, só veio o Homem de Ferro. Mas aí, eu tive um amigo que ficou lá na China, né? Um outro amigo que ficou, porque ele tinha uma reunião, e liguei para ele, falou, vá lá no mercado da seda e veja se eles têm uma segunda figura de ação dessa e me traga. E ele conseguiu trazer para mim. Então eu tenho duas. Eu tenho uma versão com braço e outra sem o braço. Olha aí o Feliciano, presidente do Brasil. Então, enquanto a gente está conversando aqui, está passando essa coisa. Olha o Fred Flintstone. Mas tem planos, né, Feliciano? Você assumir a cadeira lá. Olha eu entrando na política. Não, esquece. O político tem aspirações, né? São aspirações. Vamos lá, vou te mandar uma pergunta. Esse cara é seu fã, hein? Esse cara é seu fã. Jurandir Oliveira. Ele disse que já até tem uma foto com você, mas não deu tempo de mandar. Jurandir Oliveira, dá uma olhada. Salve, rapaziada. Boa noite. Boa noite, Pastor Marcos. Acompanho o teu trabalho já há algum tempo. Sou cristão também. Minha pergunta seria a respeito de quando você recebe visita na sua casa e como que o senhor lida a respeito da curiosidade, o que o pessoal pergunta a respeito do senhor, na posição que o senhor tem na igreja, na política, enfim, em ter uma coleção, se o senhor tem alguma resposta pronta, se chega a usar a Bíblia ou alguma explicação teológica, algo do tipo. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Jurandir de Oliveira. Veja só, quando eu recebo essas pessoas e eu estou em casa, que raramente eu estou, eu faço um tour com elas, né? Faço questão de mostrar as estátuas, dizer o que são. E até hoje eu só tive 2 pessoas, um rapaz foi até interessante, que ele passou por aqui, por Orlândia, veio me visitar, e quando eu mostrei para ele, ele falou, isso aí não é uma coleção de postes ídolos, né? Isso é a linguagem bíblica, né? De idolatria. Eu disse, não, isso aqui são estátuas de super-heróis que fizeram a minha infância um pouco melhor. Né? Aí eu começo a mostrar. Eu tenho ali, não sei se você viu, eu tenho um besouro verde. Alguém lembra do besouro verde aqui? Não? Eu lembro, todo mundo aqui. Tem um besouro verde e o japonesinho, né? Que o primeiro filme foi feito com o Bruce Lee. Que é o Kato. O Kato. O Bruce Lee sofreu preconceito, né? Quando chegou em Hollywood. Era para ele ser o ator principal, porque ele roubou a cena do Besouro Verde. Né? Então, aí eu começo a mostrar e conto a história do filme e vou mostrando para eles. Aí fica tudo normal. Só para aproveitar, eu tenho algumas perguntas aqui, que a galera tá perguntando coisas legais, só que eu vou dar um adendozinho, que é o seguinte, essa live, aproveitando até as perguntas que foram feitas, vai servir para quebrar muito preconceito e para alertar pais de pessoas que colecionam e às vezes tem medo de mostrar. Aí, com essa live, com o Marcos Feliciano falando, muitas pessoas, muitos cristãos e tudo mais, vão poder falar, pessoal, eu posso colecionar, pessoal, o pastor coleciona, não tem nada a ver. Mas eu não sabia que eram tantos, viu, Matheus? São legal. Veja só, o movimento evangélico do país hoje, Will, nós somos 30% da população. São 60 milhões de evangélicos no país hoje. Inclusive, o pessoal aí que trabalha com essas miniaturas, com esses desenhos, tem que pensar mais no nosso público. Né? Inclusive com explicações como essa que eu dei aqui. Porque o próprio preconceito impede as pessoas de adquirirem as figuras de ação por conta da religiosidade. Então, eu sempre fui um quebrador de paradigma, né? Dentro da própria igreja. E então, as pessoas acabam vendo em mim um referencial. Então, eu acho que o que o Mateuzinho falou aí faz sentido. Estamos ajudando a libertar muita gente aqui. Marcos Feliciano, você curte Star Trek? Você tem alguma pecinha de Star Trek ou não? Tenho sim. Eu tenho espaçonave, bem pequenininha, bem miniatura, porque antes do Star Trek a gente falava
Star Wars, né? Inclusive tinha o Jedi. É da mesma linha, não? Não, Star Wars é a Guerra nas Estrelas, e Star Trek inclusive eles são bem rivais, né? São mais ou menos da mesma época. Tá vendo? Me ensina. Porque eles são mais ou menos da mesma época e um é Viagem nas Estrelas e outro é Guerra nas Estrelas. O Léo gosta muito de Star Wars. Uma coisa que eu admiro é ver o filho ensinando o pai. Não, o Léo, explica. O Léo manja mais de Star Wars. O Léo, vai você, explica pra ele. Eu assisti esses dias. Léo manja. Há pouco tempo, o Star Wars. O Dr. Spock é de onde? Star Trek. Star Trek. Então, o Spock é o que faz assim, ó. Tá, eu tenho o Dr. Spock. Eu tenho aquela galerinha dele, eu tenho algumas miniaturas dele, sim. E tem também Vida longa e próspera. Né? E do Star Wars eu imito o Jedi. Quer ouvir? Manda. Quero, por favor. Vamos lá. I'm not a Dark Angel. Don't be afraid with my voice. Ô, louco! No, sir. Nossa! Caraca, Rapaz. que da hora. Eu imito o Faustão. Feliciano, manda de novo aí. E também imito o Bob Esponja, cara. Wendel Bezerra, manda. Vamos lá. Eu quero comer hambúrguer do Sr. Sirqueijo. Aí agora o Léo se soltou ali, porque o Léo... Agora eu vou também. Feliciano, que já fez até imitação. Você pode imitar aquela primeira de novo, Feliciano, que você fez aí? Vamos lá. I'm not a Dark Angel. Don't be afraid with my voice. Não é possível, não é possível. You understand me. Você tá apertando algum... Você tá apertando Ô, Feliciano, não é de Deus isso aí não, viu? Não é de Deus não, mano. Imagina receber uma ligação de noite com essa voz. Feliciano, Você fica 3 dias sem dormir, pô. Ô Feliciano, imagina você na igreja, desculpa falar isso, e você tá pregando, de repente você lembra e sai nessa voz, irmãos, desse jeito. Eu já fiz. No púlpito? Isso na igreja. No púlpito, de vez em quando, para assustar o povo. Saiu metade por uma porta e metade pela outra. O povo gosta muito. Deixa eu contar uma história de igreja aqui que vocês vão gostar. Aqui no interior de São Paulo, numa época de carnaval, tinha uma igreja aqui bem pequenininha, né? E tinha uma casa de shows. E o camarada estava indo para a casa de shows fantasiado de Satanás. Aquela roupa vermelha, um chifre, com um tridente na mão. Quando ele estava passando perto da igreja, deu uma tempestade, aquela chuva violenta. Ele entrou correndo dentro da igreja, vestido de diabo. Não precisa falar o que aconteceu, né? Não ficou um na igreja. Saiu gente pela janela. Aí, quando caiu a ficha dele, ele olhou para o meio da igreja, ele começou a rir, porque o povo achou que eu sou o diabo. E ele viu uma velha que estava sentada no banco. Ele chegou perto dela e falou assim: minha senhora, a senhora não tem medo de mim? Ela disse: olha, seu diabo, eu não tenho nada contra o senhor. Quem fala mal do senhor é meu pastor. Tanto é que ele caiu fora daqui. Ó. E foi, por que a senhora... Então a senhora gosta de mim? Ela disse: não, eu também queria correr. Eu falei: não, correu por quê? Porque nesse tropelo chutaram a minha muleta. Senão eu tinha corrido. Isso é fofoca. Isso é piada, pastor. Impossível que eu tenha. Acontece de tudo em igreja. Feliciano, queria te agradecer por bater esse papo com a gente, mostrar um pouco da sua coleção. Demos boas risadas aqui, sinceramente não esperava. Não que nós víamos você com uma figura fechada, mas a gente fica meio assim. Muito bacana, e o mais legal que eu percebi é a espontaneidade. Então, legal mostrar esse lado, mostrar a sua coleção. Queria que você desse uma mensagem final aí pra galera. Um abraço final. Dizer às pessoas que estão nos assistindo aqui que se você tem paixão, se você se sente feliz, se você se sente bem colecionando brinquedos, faça. Aliás, como eu disse agora há pouco, a vida é muito curta e a vida é feita de momentos. As pessoas sempre procuram felicidade. Eu costumo dizer que a felicidade ela é uma utopia, mas existem momentos felizes. E se um dos meus momentos mais felizes é quando eu recebo um brinquedo desse. Eu tenho um vídeo, eu estava dentro da Disney, eu sentei na frente de um boneco, na frente de uma galeria de bonecos, e as minhas filhas de longe fizeram um videozinho e disseram: olha, ele parece uma criança. Um homem de 50 anos volta no tempo por causa disso. Então, a vida é feita de momentos. Ignore as pessoas que falam de você, porque quem fala de você não paga as suas contas. E se você puder amar aquele cara lá em cima, que é Deus, que é acima de tudo, né, que é um pai de verdade, não sei a sua fé, nem sei se você pratica ela, mas o transcendental faz toda a diferença na vida do ser humano. A vida não pode ser só isso aqui, porque é muito curta e cheia de muitos obstáculos. Tem que ter uma coisa melhor e maior do que isso. Então,
Muito obrigado a todos vocês. Que Deus seja louvado em todos os nossos atos. Caraca, falou bonito. Muito bom, Feliciano. A gente que agradece. E falar bonito, o Léo sempre encerra as lives também com uma frase bonita. Quem não conhece o Léo tem um canal no YouTube, ô Feliciano, que chama o pior canal do mundo. Não veja não, Feliciano. Não veja não, pô. É melhor, para o bem da humanidade, não vai lá. O pior canal do mundo no YouTube, pesquisem lá, para maiores de 18 meses. Léo, sua frase de impacto, sua despedida pro Feliciano. Virou agora um quadro meu, né, dessa última frase. Então, queria falar, Feliciano, você mostrou aqui hoje que, antes de tudo, antes de deputado, antes de pastor, você é um ser humano. E você é um ser humano com S de Superman. Você é um grande homem. Parabéns. Caramba, meu Deus do céu. Vai fazer eu chorar aqui. Feliciano, te convidar mais pra frente de novo, hein? Topa? Estou à disposição sempre. Cara, obrigado mesmo. Marcar aquele churrascão lá. Valeu. E não se esqueçam. Deus abençoe vocês. Amém, obrigado. Tchau, valeu, tchau, galera. Abraço. Amanhã. Tchau. Pouco tempo atrás, um amigo meu me procurou num sábado de manhã na igreja e disse assim: eu preciso que você vá visitar o meu filho. Eu notei que ele anda falando sozinho dentro do quarto. E aquilo, 2, 3 meses eu perguntava para ele: nada, pai, não, eu estava vendo televisão, eu estava vendo isso e aquilo. E aí, essa semana a coisa foi ficando mais desesperadora. À medida em que ele falava sozinho no quarto, eu comecei a perceber que ele estava negando e evitando ir à igreja. E aí eu coloquei contra a parede. E ele disse para mim que ele anda vendo espíritos malignos que se apresentam diante dele. Espíritos malignos. Quando ele entra dentro da igreja, esses espíritos malignos são mais fortes ainda e o atormentam mais ainda. Então por isso ele não quer ir à igreja, porque quando ele entra na igreja, eles estão ali. Eu perguntei para ele o que ele anda assistindo na televisão. E ele falou um monte de nomes aí, entre eles ele falou Naruto. Naruto. O que teu filho está assistindo na televisão? O que você está assistindo junto com seu filho na sala da tua casa? O que você anda vendo? Em que sites você está andando? Eles estão andando. Eu disse para ele: bom, eu te visito 3 horas da tarde hoje. Fui para casa e digitei na internet Naruto. E isso aí me levou para um site oficial Naruto. Naruto é um desenho que eu nunca tinha visto. Também nunca assisti nenhum episódio desse desenho. Mas lá no site dava uma descrição de quem é o Naruto. E dizia assim, estava escrito assim, site oficial. Ele dizia: Naruto é um adolescente, ele quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Então, ele, há um tempo atrás, uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi, ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre, não sei das quantas lá, selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Olha o termo, selou. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A linguagem ali que eles usam é: selou uma raposa demoníaca de 9 caudas dentro do Naruto. Como o Naruto não pode se livrar dela, porque ela está selada dentro dele, o Naruto conversa com essa raposa demoníaca e negociou com ela, e disse assim: já que eu não posso me livrar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim. E o aluguel é o seguinte: você me dá o seu poder e você vai poder morar dentro de mim, já que você está morando aí. Então quando o Naruto começa a lutar e a força dele não é suficiente, essa raposa demoníaca, ela tira uma cauda que funciona como um terceiro braço, que funciona e que luta independente da vontade do Naruto, é o que diz o site. E quando esse terceiro braço também não está dando conta, mais um, no segundo braço que ela tira para fora e começa a lutar, diz o site,
o olhar do Naruto começa a mudar. A partir do quarto braço, ele começa a se transformar numa raposa demoníaca de 9 caudas, numa Kyuubi, como diz aquilo ali. Isso é uma cena de possessão demoníaca. Eu li isso para o garoto. Eu cheguei na casa do meu amigo e disse assim, falei com o rapaz e disse, você já leu o que diz a descrição do site oficial sobre o Naruto? Ele disse, não. Achei o máximo, mas ele disse não. Então eu vou ler para você. E comecei a ler tudo isso que eu falei para vocês. Eu disse para o menino, só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que você anda vendo. E o único jeito de você se livrar deles é o seguinte: você tem que se livrar de tudo que é Naruto, arrancar as revistas, tudo que você tem, se livrar de assistir isso na TV. Você tem que se livrar do Naruto também no seu computador. Apaga tudo, acaba com tudo. Você tem algum selinho, encaderna alguma coisa, acaba com tudo. Se livra de Naruto na sua vida. Esse é o único jeito. Se você quiser, eu estou disponível 24 horas. Você me chama, eu venho aqui, ajudo você a queimar o que você tiver de revista, de livro, de adesivo. Eu ajudo você, nós vamos orar. Os seus pais vão fazer uma dedicação sua de novo. Nós vamos fazer uma cerimônia de entrega sua para Deus de novo. E você vai cortar relacionamento com Naruto. E aí o rapaz olhando para mim diz assim, eu não posso. Por que você não pode? É porque eles já me disseram que se eu cortar o relacionamento com o Naruto, eles vão me possuir. Você só tem 2 chances. Ou você se entrega totalmente ao inimigo, ou você rompe com ele e se liberta nas mãos de Jesus. Isso já faz quase 1 ano que aconteceu. Eu estou esperando esse garoto me telefonar até hoje. Me mudei da cidade e ele não me procurou até hoje. Aliás, há um tempinho atrás, uma psicóloga, minha amiga minha, disse assim, pastor, eu estive conversando com fulano de tal que me procurou para um tratamento. Aí quando eu disse para ele, o seu tratamento deve ser, não é psicológico, isso é um problema espiritual. Você já procurou um pastor? Ele disse, sim, eu procurei o pastor Fernando, e eu estou conversando com o senhor, o que o senhor achou? Eu disse isso para ele. A gente está tentando fazer tratamento psicológico de certas coisas que nós escolhemos colocar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Esse homem não se tornou um endemoniado assim de uma hora para outra. Ele foi permitindo com que o inimigo entrasse na vida dele em diversas áreas. E aí o inimigo entrou de tal maneira que precisava de ter uma legião de demônios dentro dele para tomar conta de todas as áreas da vida dele que ele deixou serem dominadas pelo inimigo. O inimigo está rondando a sua casa e a sua vida. Ele deseja tomar conta de tudo. Como você pode entender o plano de Deus para a sua vida se você está exposto o tempo todo, e a sua família, a filosofias que o inimigo tem colocado através de filmes, de novelas, de desenhos? Como é que o demônio entra na vida de alguém? Como é que é? De repente ele se aposta assim? Ninguém é dominado pelo inimigo, a não ser que permita. Não existe uma possessão demoníaca, permissão da própria pessoa. E como nós permitimos? Não existe nenhum pecado que acontece assim, aconteceu de uma hora para outra. Não, existe um processo. Todo pecado começa dentro da nossa mente, do nosso pensamento. É por isso que a nossa oração constante tem que ser: Senhor, purifica os meus pensamentos, purifica a minha alma, limpa a minha mente, Deus, de pensar coisas que não devem ser pensadas, de olhar para onde eu não posso olhar. O inimigo não chega de uma hora para outra e arromba a porta do seu coração e entra sem a sua permissão. Não, de maneira alguma. Ele atrai você. Ele vai colocando diversão, ele vai colocando entretenimento, ele vai colocando sabores em lugares diferentes da sua vida e vai atraindo você. Aí ele vai misturando a verdade com a mentira. A gente pode ver isso aí claramente nos entretenimentos, não é? Nas diversões, na televisão principalmente.
Você começa assistindo um programinha bem ingênuo, e depois você começa a assistir outra coisa, e você vê, se você parar num momento da sua vida e dizer, puxa, antigamente eu assistia só tal coisa, por que agora eu estou vendo isso, isso e isso também? É porque você foi abrindo mão, você foi sendo transformado aos poucos, e você foi deixando entrar dentro do seu pensamento, da sua mente, do seu coração, o inimigo, e ele foi tomando conta de partes e de áreas da sua vida. Você foi cedendo, comendo isso e aquilo que você não comia. Você foi vivendo e foi procedendo, agindo de tal e de tal maneira. Você foi se divertindo, foi se permitindo. E aos poucos o inimigo vai tomando conta de pontos da nossa vida. E eu parei agora, porque, queridos, eu tenho visto que na maioria das vezes, um cristão se torna cristão, vem para dentro de uma igreja, e os grupos que mais pressionam as pessoas para não estreitar o relacionamento com Jesus e não honrar Jesus como eles precisam, são os grupos que estão dentro da igreja. Existe alguém pressionando você dentro da igreja, um grupo de amigos pressionando você, para você não adotar a alimentação que você precisa adotar, para você não adotar o vestuário de acordo com você precisa adotar, para você não fazer no sábado à tarde as coisas que você precisa fazer. Não se engane, o inimigo vai andar sempre ao seu redor, buscando você. Ele vai sempre procurar um ponto na sua vida, quer seja por pressão de sociedade, de amigos, sejam amigos fora da igreja ou dentro da igreja. Ele vai sempre pressionar você com filosofias humanas, com pessoas que vão tentar entrar na sua mente, os sábios humanos, os que se dizem sábios, mas o Senhor, para ele a sabedoria do homem é loucura. Por isso que para os homens a sabedoria de Deus é loucura, porque as duas coisas não se encaixam. O Senhor Jesus deseja ser o Senhor e o Deus da sua vida. Ele deseja ser o Senhor e Deus do seu lar, do seu negócio. Ele deseja ser o Deus e Senhor de toda a sua vida e tudo que envolve a sua vida, dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Ele deseja ser o Senhor.